Eu convido meus queridos irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 13 até o verso de número 35. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 13 a 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O nosso tema nessa noite, meus queridos, é o caminho de Emaús. E eu começo, meus queridos, fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta, ninguém gosta, né, de receber uma pergunta, porque todas as vezes que fazemos uma pergunta, requer uma resposta. E é interessante que quando nós fazemos uma pergunta, nós ficamos ansiosos para poder responder. E então eu começo o nosso sermão fazendo esta pergunta para você: quem é você no caminho de Emaús? Não temos ideia, meus irmãos, das coisas que passavam na mente daqueles homens. Mas uma coisa que nos chama a atenção, que todos nós estamos no mesmo caminho de Emaús. A diferença, meus queridos, muitas vezes é o sentido em como nós estamos caminhando dentro deste caminho.
Nós estamos vivendo hoje, meus queridos, um dos maiores dilemas na história. Algo, meus queridos, que tem mexido com a humanidade, que tem mexido com a sua vida, que tem mexido com a nossa vida, que tem atrapalhado muitas vezes os nossos planos. Na verdade, quando nós olhamos humanamente, parece que algo está acontecendo e isso está trazendo prejuízos enormes para a nossa vida. Mas quando nós olhamos na perspectiva de Deus e quando nós olhamos na perspectiva do Evangelho, você percebe, meus queridos, que Deus está no controle. Para nós cristãos não existe, meus irmãos, um atraso, não existe algo que esteja atrapalhando. Tudo está no controle de Deus. E o fato é que quando nós olhamos para essa história, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam vivendo um momento difícil na vida deles. Nós acompanhamos na semana passada, conhecido como a Semana Santa, a Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós pudemos, então, celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, nós voltamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida na presença do Senhor, e nós olhamos a história, e olhamos o Evangelho, olhamos a palavra de Deus, a mensagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, mostrando, meus queridos, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã o nosso testemunho, nosso pecado não seria perdoado, seríamos, meus queridos, então, os mais infelizes de todos os homens. Mas quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, o verso 20, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. É isso, meus queridos, que nos traz esperança. Esperança para nós, que agora, meus irmãos, há mais de 2000 anos, nós temos a história, nós temos a palavra viva, nós temos o Evangelho, nós temos as epístolas de Paulo, que demonstram, meus irmãos, o que aconteceu naqueles dias, mas para nós hoje não é algo, meus irmãos, surpresa, mas é algo, meus irmãos, de celebração. É algo, meus queridos, que nós devemos abraçar, é algo que nós devemos celebrar, a vitória sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o diabo. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que a cruz, ela revela, meus queridos, a glória de Deus. A cruz, ela revela a justiça de Deus, mas a cruz, ela revela o amor de Deus por mim, por você, por todos nós. Que privilégio, meus queridos, que nós temos de poder celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, por poder celebrar a vida eterna, de poder celebrar, meus queridos, aquele que venceu a morte, que é Jesus Cristo, e agora ele morreu a nossa morte para vivermos então a sua vida. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na epístola de Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 5 em diante, o apóstolo Paulo, meus irmãos, traz algo maravilhoso para nós. Porque se Jesus que deu a vida por nós, diz o texto, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a pergunta, meus irmãos, para mim, para você, nesta noite é: quem é você no caminho de Emaús? Trazendo, meus irmãos, para nós agora, quem é você nesse tempo de pandemia? Quem é você nesse tempo, meus irmãos, que nós estamos vivendo de angústia, de tristeza, de aborrecimento, momento, meus irmãos, aí sem perspectiva, sem esperança, sem auxílio, sem ver, meus irmãos, as coisas acontecendo da maneira como nós gostaríamos, mas é um privilégio para nós, quando nós colocamos diante de Deus e percebemos, meus queridos, que Deus está no controle, que Deus
derramou da sua graça sobre nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele disse: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não se esqueçam disso. Você não pode esquecer deste compromisso que Jesus fez conosco. Você não pode esquecer desta provisão, dessa providência dele estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse também que nós não estaremos isentos das aflições. Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus queridos, quando nós olhamos para a história desses homens, você percebe que é domingo de manhã. E olha, meus queridos, que naquele dia aconteceu muita coisa. Aqui, meus irmãos, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, narra, meus queridos, que era domingo de manhã. Algumas mulheres foram até o túmulo e chegaram lá, não viram mais o túmulo. Diz que o túmulo, meus irmãos, ali estava vazio. Diz que ali o corpo de Jesus não se encontrava mais por ali. E a notícia, meus queridos, foi se espalhando para aquela região. E a notícia foi espalhando até que chegou a esses dois discípulos, não é? Cleópas e seu amigo, que estavam indo, então, para Emaús. Eles, então, depois dessa notícia, resolveram voltar para Emaús. A 11 quilômetros, meus queridos, segundo os estudiosos, a 11 quilômetros, então, de Jerusalém. Olha que não é uma caminhada muito fácil. Mas o mais importante é o que eles iam conversando naquele dia. Eles estavam conversando exatamente a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam conversando sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E eles ficaram frustrados, eles ficaram atônitos, eles ficaram perplexos, porque não sabiam o que fazer mais. Puxa vida, nós que estávamos tendo esperança, nós que estávamos esperando que ele iria redimir Israel, que ele iria trazer benefícios para nós, e agora ele foi morto, e além de ser morto, agora diz que ressuscitou, mas na verdade roubaram o corpo, algum discípulo, algum soldado, alguma coisa aconteceu. Então eles ficaram ali desnorteados, como muitas pessoas estão vivendo hoje um dilema, estão sem esperança, angustiado, perdido, sem saber o que fazer da vida, das coisas que estão acontecendo. E você percebe que todo mundo só tem um assunto hoje: o Covid-19. Fulano morreu de Covid. Ah, meu amigo morreu de Covid. Fulano foi de Covid. Nós estamos na mesma estrada de Emaús. O que vai diferenciar, meus queridos, é o que nós estamos conversando nessa estrada. O que é que nós estamos conversando neste caminho. E é sobre isso, meus queridos, que eu quero colocar aqui nesta noite. Quem é você no caminho de Emaús? E o que é interessante, meus queridos, quais são, então, quais têm sido as nossas reações no caminho de Emaús? Ou quais são as reações que nós temos no caminho da vida? E eu quero destacar aqui 3 coisas. Em primeiro lugar, meus irmãos, é quando nossos olhos não conseguem ver o Mestre. O versículo de número 13 a 16 nos mostra, meus queridos, como que esses homens estavam indo para a sua casa a caminho de Emaús. Diz o versículo 13 até o verso 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre, 3 coisas acontecem. A primeira coisa, meus queridos, é que nós cultivamos uma certa tristeza. Uma certa tristeza, meus queridos, quando nossos olhos não conseguem ver o Mestre, quando os nossos olhos não estão focados, meus queridos, naquele que deu a vida por nós. Quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a perspectiva de vida, quando nós simplesmente, meus queridos, achamos que tudo está acabado, tudo está terminado. É exatamente isso que aconteceu com esses 2 homens. Esses 2 homens estavam conversando a respeito das coisas que estavam ali.
E então, meus queridos, por o coração estar voltado nisso, porque eles não perceberam que logo Jesus entrou com eles na conversa, e Jesus começou a caminhar com eles, mas pelos seus olhos estarem, meus queridos, então, no foco, então, da situação do momento, porque o seu coração e os corações deles estavam longe, porque eles estavam agora, meus queridos, tendo uma visão humana, uma visão da vida, do que aconteceu com Jesus. Eles então, meus queridos, não perceberam de que quem se aproximou deles é Jesus. E é o que está acontecendo, meus queridos, na humanidade hoje. O foco hoje é nos parlamentares, o foco hoje é em Brasília, o foco hoje é nos governadores, é nos senadores, é nos prefeitos, é nas cidades, são nos hospitais, são nos médicos, são nos enfermeiros. E muitas vezes, meus queridos, nós esquecemos de olhar para aquele que caminha conosco, para aquele que está entre nós, que é Jesus Cristo. Diz o texto que Jesus estava caminhando entre eles, e o versículo 16 diz que os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer, porque quando os nossos olhos não conseguem ver o mestre, em primeiro lugar, nós cultivamos uma certa tristeza. O texto diz, meus queridos, que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, meus irmãos, as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E por isso, meus queridos, o que está acontecendo ao nosso redor hoje, no mundo, no Brasil, na sua cidade, talvez no seu bairro, talvez na própria igreja. Quem é você no caminho de Emaús? Quem é você no caminho da vida? Muitas vezes, meus queridos, nós esquecemos de olhar, e muitas vezes nós esquecemos de olhar para o autor e consumador da fé. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da fé. O nosso irmão seminarista leu o Salmo 125, não é? Que nós devemos confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanece firme para sempre. Nós não podemos, meus irmãos, esmorecer na fé. Nós não podemos esmorecer na nossa confiança em Deus, na esperança e na expectativa que nós temos em Deus. Não podemos. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Foi isso que Jesus falou com os discípulos anteriormente. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, meus irmãos, estava trazendo um consolo para os discípulos. E Jesus, meus irmãos, conversa com eles a respeito da ressurreição, de que isso era necessário, de que isso ia acontecer, mas naquele dia eles esqueceram de tudo isso. Mas Jesus, antes de ir para o Getsemane, antes de ter a última Páscoa com eles, Jesus diz o seguinte, lá no Evangelho de João 14, o versículo 1, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, cearei contigo e tu comigo. Ah, meus irmãos, parece que tudo estava indo maravilhosamente bem, mas de repente surge, meus queridos, um homem chamado Tomé, um dos discípulos, e diz o seguinte, levanta o seu dedo e diz o seguinte, olha, Senhor, só pode mostrar o caminho. E Jesus, como o que conhece o coração, que sonda o coração, porque qualquer um de nós, meus queridos, a resposta ia ser bem diferente, não é verdade? Mas Jesus, com aquela doçura, com a sabedoria, com o conhecimento, respondeu de uma forma maravilhosa no verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo bem por aí. Maravilhoso. Até que levanta um outro discípulo e levanta o seu dedinho. Sabe aquele menino que está doido para fazer uma pergunta? Ali estava Filipe também. Se você ler o Evangelho de João 14, você vai ver que daqui a pouco levanta um outro e faz uma outra pergunta. Senhor, só pode mostrar o Pai? Qualquer um de nós, meus queridos, tolerância zero. Mas o fato, meus queridos, é que Jesus, com a sua brandura, com a sua sabedoria, responde: poxa, Felipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai.
Porque é exatamente isso que acontece, meus irmãos. Quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre, nós cultivamos uma certa tristeza. Mas, segundo lugar, meus irmãos, quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre, ignoramos o modo como Deus age. Ah, meus queridos, nós esquecemos o modo como Deus age. Diz o versículo, meus queridos, que aconteceu no verso 15... Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Por isso, meus irmãos, o que acontece quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre? Em segundo lugar, ignoramos o modo como Deus age. Será, meus queridos, que nós também não estamos esquecendo o modo como Deus age? Deus, meus irmãos, é o mesmo Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus que interviu lá no Mar Vermelho, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar, é o mesmo Deus que intervém hoje, é o mesmo Deus que age hoje em nós, por nós e através de nós. É um privilégio, meus queridos, para nós podermos então celebrar com júbilo, apesar, meus irmãos, de tanta desesperança, apesar do desgosto, apesar, meus irmãos, da nossa alma estar aí ansioso muitas vezes, apesar de nós estarmos aí inquietos com as coisas que estão acontecendo, nós ainda, meus irmãos, podemos celebrar, porque Deus está conosco, Jesus prometeu isso, mas quando nossos olhos não conseguem ver o Mestre, meus queridos, nós ignoramos o modo como Deus age. Deus está agindo, pode ter certeza disso. Esses homens, por estarem com seus olhos distante, fechado para o Mestre, eles não conseguiram perceber que Jesus estava caminhando com eles. E quando Jesus caminha conosco, meus queridos, com certeza, ele traz paz em meio à tempestade. Você pode encontrar a paz no meio da tempestade. Mas muitas vezes, meus queridos, nossos olhos não conseguem ver essas coisas, porque nós estamos mais preocupados, meus queridos, com a vacina, nós estamos mais preocupados em voltar para o trabalho, nós estamos mais preocupados em voltar às aulas, nós estamos mais preocupados com a questão financeira, ou que tipo de curso que eu vou fazer agora, ou estou preocupado muitas vezes porque o metrô está lotado, os ônibus estão lotados, puxa vida, o que vai acontecer? Pessoas sem alimentos, muita gente enferma, todo dia morrendo gente. Já passamos dos 4.000 mortos apenas em um dia, ou 24 horas. Então vem aquele abatimento no nosso coração. Mas por quê? Porque muitas vezes nós estamos agindo como esses discípulos. Meus queridos, quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre, nós ignoramos o modo como Deus age. E diz o texto, meus queridos, que Jesus estava caminhando com eles, de que Jesus estava ali conversando com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Mas o texto também nos diz, meus queridos, em terceiro lugar, quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre, endurecemos o nosso coração. Quantas pessoas, meus queridos, que estão vivendo esse dilema? Quantas pessoas que estão com seus corações endurecidos? Muita gente, meus queridos, perdendo a esperança. Muita gente, meus irmãos, preocupada com o dia de amanhã. E a palavra de Deus diz o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo Paulo, meus irmãos, fala isso muito bem lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, das ações de graças. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas você crê nisso? Você tem colocado a sua vida diante de Deus? Porque quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre, nós endurecemos o nosso coração. No livro de Provérbios, capítulo 13, o versículo de número 12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Não perca a esperança. Não perca a esperança. O caminho de Emaús talvez não é o melhor caminho. Nós precisamos, meus queridos, reconhecer que Deus está conosco.
reconhecer que nós dependemos da graça salvadora, reconhecer que nós dependemos dele, que nada está fora do seu controle, tudo está no controle dele. Nós precisamos é descansar nele, nós precisamos é confiar nele. Mas agora, meus irmãos, vem o segundo ponto. Quem é você no caminho de Emaús? O que acontece, não é? Quando você não reconhece o mestre, ou quando os nossos olhos não conseguem ver o mestre. Em primeiro lugar, nós cultivamos uma certa tristeza. Em segundo lugar, ignoramos o modo como Deus age. Mas em terceiro lugar, endurecemos o nosso coração. Mas agora, meus queridos, o texto do versículo 17 a 25, o que acontece então neste momento? O que precisa, em segundo lugar, o que precisa acontecer para ver o mestre? O versículo 17 a 25 diz assim: E então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O que precisa, meus queridos, acontecer para ver o mestre? Em primeiro lugar, ouvir a admoestação do Senhor. Talvez, meus irmãos, seja isso que nós precisamos para os nossos dias hoje. Aqueles 2 discípulos, meus queridos, precisavam, em primeiro lugar, ouvir a admoestação do Senhor. Diz o texto, meus irmãos, que no verso 18, um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou, ou seja, Jesus perguntou, quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive. Então Jesus, meus irmãos, falou com eles. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Meus queridos, o que precisa acontecer para ver o Mestre? Em primeiro lugar, ouvir a admoestação do Senhor. Meus irmãos, as pessoas estão cada dia mais ansiosas, as pessoas estão cada dia mais deixando de clamar a Deus, de buscar a Deus, de se curvar diante de Deus. Estão esquecendo, meus queridos, de que para a gente reconhecer o Mestre, basta nós olharmos para a palavra de Deus e ouvir a admoestação do Senhor. Talvez, meus irmãos, nós necessitamos hoje de uma palavra de esperança, de uma palavra que traga paz no seu coração, porque aqueles discípulos estavam ali atônitos, estavam ali perdidos, voltando para Emaús, deixando Jerusalém. Hoje, meus queridos, quantas pessoas que estão deixando de buscar a Deus, quantas pessoas que já se acomodaram pelo fato de não poder ir ao templo, de não poder ir à casa de Deus, que já acostumaram então com as lives. As lives, meus irmãos, é apenas um momento que nós estamos vivendo, mas quando tudo isso acabar com a graça de Deus, nós vamos poder voltar ao templo, nós vamos poder clamar o nome de Jesus, nós vamos poder ter comunhão, nós vamos poder, meus irmãos, glorificar o nome do Senhor, na casa do Senhor, porque é isso que o salmista nos ensina, lá no Salmo 27, o verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu venha morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e habitar
habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque nós precisamos da comunhão. Nós precisamos, meus irmãos, dos sacramentos, e nós precisamos, meus irmãos, desse relacionamento. A igreja, meus irmãos, é a Assembleia dos Santos, é a comunhão dos santos. Mas muitas vezes, meus queridos, nós estamos como esses dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. E o que precisa acontecer para ver o Mestre, em primeiro lugar, ouvir a admoestação do Senhor. Mas, em segundo lugar, receber os ensinamentos das Escrituras. Meus queridos, se tem algo que nós precisamos hoje, é das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus. A palavra de Deus, o autor de Hebreus, capítulo 4, diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes. O Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há palavras e dela não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Mas no versículo 7 ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo 3, no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqueles homens precisavam, meus queridos, em segundo lugar, receber os ensinamentos das Escrituras. E hoje, meus queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Não é uma semente que vai livrar você do Covid, não é um tijolinho que vai livrar você do Covid, não é somente, meus queridos, você ter uma máscara espiritual, como alguém disse há pouco tempo na televisão, que ele usa uma máscara espiritual. Não basta, meus irmãos, você ter um amuleto. Você precisa do ensinamento das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela norteia o nosso coração. O salmista no Salmo 119 diz: vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. A palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, nós precisamos estar atentos às Sagradas Escrituras. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o que precisa acontecer para ver o Mestre requer a presença de Jesus conosco. Ah, meus irmãos, o texto, meus irmãos, diz assim, que quando Jesus, meus irmãos, ameaçou de partir, Jesus falou com eles o seguinte... Verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que precisa acontecer para ver o Mestre é querer a presença de Jesus conosco. E diz o texto, meus irmãos, que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Em terceiro lugar, meus queridos, quem é você no caminho de Emaús? O texto vai nos dizer do versículo 31 a 35. O que acontece depois que os nossos olhos veem o Mestre? Em primeiro lugar, reconhecemos quem é Jesus. O verso de número 31 diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Meus queridos, se é algo maravilhoso, é quando nós percebemos que Jesus está conosco, porque depois que os nossos olhos veem o Mestre, nós reconhecemos quem é Jesus. Tomara, Deus, que você, talvez que esteja com os olhos fechados, talvez o seu coração não está aberto para ver o Mestre, talvez você precisa de uma estação do Senhor, talvez você precisa receber os ensinamentos das Escrituras, talvez você precisa ver a presença de Jesus. Então, meus irmãos, é nesse momento que Deus fala conosco através do Evangelho.
É nesse momento que Deus fala conosco através da sua palavra. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer quem é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que morreu a nossa morte. Jesus é aquele que morreu e ressuscitou, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo alegria. O que acontece depois que os nossos olhos veem o Mestre? Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Mas, em segundo lugar, o desejo de servir, de servir a Jesus. O texto diz, meus irmãos, no verso de número 33, o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, que experiência maravilhosa. É essa experiência, meus queridos, que esses homens tiveram. Assim, meus irmãos, nós precisamos também, quando nossos olhos ver o Mestre, quando nossos olhos perceber o que Deus está fazendo, nós precisamos reconhecer quem é Jesus, nós precisamos servir a Jesus, mas também, meus irmãos, surge uma nova esperança. Ah, meus irmãos, diz o texto que quando eles ouviram o que aconteceu, e quando eles perceberam que Jesus estava com eles, e eles não reconheceram, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando esse estava conosco? Talvez, meus irmãos, você tenha que pensar desta forma: será que não arde o seu coração, apesar da pandemia, apesar da situação que nós estamos vivendo, de que Jesus está conosco, de que Ele está nos abençoando, de que Ele está cuidando de nós, está cuidando da sua família, está cuidando da nossa vida, está cuidando da igreja, está cuidando, meus irmãos, do mundo, do país, de todos nós? Porque Jesus é a esperança. Jesus é a nossa esperança. Ah, meus queridos, se a nossa vida ainda não mudou, é porque ainda não tivemos uma visão real de quem é Jesus e do que Ele espera de nós. Quem é você no caminho de Emaús? O desejo do meu coração, meus queridos, é que Deus esteja abençoando a sua vida. Que o nome de Jesus seja glorificado. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança para o mundo sem esperança. Não há esperança alguma onde Jesus não está. E Jesus, meus queridos, fez questão de dizer para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, serei contigo e tu comigo. Ah, meus queridos, você quer uma esperança melhor do que essa? Daquele dia ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Não perca a esperança. Você tem que crer que Jesus é a nossa esperança. Quando os nossos olhos não conseguem ver o Mestre, nós cultivamos uma certa tristeza, nós ignoramos o modo como Deus age e nós muitas vezes endurecemos o nosso coração. O que precisa acontecer para ver o Mestre? Nós precisamos ouvir a admoestação do Senhor, receber os ensinamentos da Escritura e querer a presença de Jesus conosco. Mas o que acontece depois que os nossos olhos veem o Mestre? Reconhecemos quem é Jesus. Queremos servir a Jesus. E surge a esperança. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que faça resplandecer sobre vós o teu rosto e te dê a paz. Feche os seus olhos. Vamos orar. Quem sabe você volta hoje para Jerusalém. Quem sabe você volta agora a ter esperança. Porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa esperança.